Nós estamos aqui em frente da primeira igreja dos valdenses. Por ordem da Igreja Católica, essa igreja só pode ser construída a partir de 1555, foi a data da construção. E ali estão os lemas, o lema dos valdenses, uma luz que brilha na escuridão lá em cima, e depois aqui embaixo o Isaías 51:3, dizendo que o Senhor tem misericórdia de Sião. Nós estamos acompanhados hoje da irmã Daniele, que vai nos assessorar num tour que vamos fazer aqui em Torre Pelite. Essa é a primeira igreja valdense. Então aqui é o templo de Chabas, que foi o primeiro templo dos valdenses. Eles chamavam de templo porque eles falavam que a igreja, the church, está na gente. E é o primeiro templo que eles puderam utilizar. E foi em 1532. But this was built in 1555, so after 1532 when the Waldensians joined the Reformation. Então 1532 foi quando os valdenses se uniram à reforma e agora em 1555 eles puderam construir o templo. Yeah. So this temple has a very simple style, no statue, no rich ornament. E esse templo ele é bem simples, você não vê nenhuma estátua, nenhum ornamento com cara de riqueza, de beleza. It was destroyed 3 times at the times of the persecution. E foi destruído 3 vezes na época da perseguição. So it has been always restored, but for sure it doesn't have the aspect of the first time. E ele tem sido restaurado e com certeza ele não tem o aspecto da primeira vez. Yeah. So it was here that Tchaikovsky preached the Seventh-day Adventist message for the first time in Europe. E aqui é uma igreja muito importante porque foi a primeira vez que Tchaikovsky pregou pela primeira vez, como eu disse, a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. So Tchaikovsky was an ex-priest, Polish priest. E ele era um ex-padre, um padre polonês. And when he was converted in America, he decided to come here to preach the message, and he started with the Waldensian valleys. E ele foi convertido nos Estados Unidos e ele veio para cá e começou a se unir com os valdenses. Of course, later J.N. Andrews came here too. E claro, mais tarde J. Andrews veio para cá também. Chabas means ugly house. E Chabas quer dizer uma casa feia. It was a name given not by the Waldensians but by the Catholics. E os valdenses não deram esse nome, foram os católicos que deram este nome. Yeah, because it was to laugh about it because it was so simple. Eles estavam fazendo piada dessa igreja, desse templo, porque era muito simples. So it was built at the limit of altitude that they were allowed to build, nothing lower. E aí tinha um limite na época de altitude na qual eles podiam construir um templo. Nada abaixo desse limite. So the limit is 700 meters. O que é 700 metros de altitude, acima do nível do mar. Yeah. Então aqui a gente está no Vale da Angrônia. The first place will be the cave that is down there. O primeiro lugar onde eles construíram uma caverna que está lá embaixo. This cave it's called the Church of the Cave. E aqui é chamada Igreja da Caverna. In Italian, Chiesa Latana. Chiesa Latana, que é o termo italiano. Então, Church of the Cave, né? Yes. Igreja da Caverna. E depois a gente vai ver o Champforan Monument. Yes. É um monument. It's a monument for the Valdenses. So that's where they decided to join Reformation. E foi quando esse monumento marca o momento que eles decidiram se unir à Reforma. Yes. And then we'll go in Pra del Torno. Pra del Torno. In there you have the College of the Barbs. E lá você tem o Colégio dos Barbs. Yeah. That's where the Waldensian pastors were trained. O local onde eles eram treinados, os valdenses eram treinados. Yes. And there's a temple there too. E tem outro templo lá também. E aqui a gente vê uma plaquinha
que fala que por muitos séculos os valdenses, a manifestação da fé dos valdenses era muito reprimida e eles eram chamados de barbete. E eles eram proibidos de pregar o evangelho, ou se reunir para pregar, ler a Bíblia e cantar hinos. Então, eles sofriam muitas penalidades se eles decidissem prosseguir com a fé deles. E eles eram, com frequência, torturados e queimados. Eles eram forçados a se encontrar em lugares escondidos e inacessíveis. Nesses lugares assim que a gente está visitando. E se eles quisessem essa questão religiosa, se eles quisessem manter. E a gente está aqui indo para a caverna agora. É importante falar que ela disse, a Danielle, quando a gente estava vindo, ela disse que esses caminhos não existiam antes. A gente vai descer uma escada, ela também não existia. Isso foi feito para que a gente pudesse acessar as cavernas, mas na época deles eles escondiam. Então ela disse que há 10 anos isso daqui, esse acesso não existia. Foi construído por um homem que mora aqui perto e torna mais fácil da gente chegar até a caverna. Aqui é uma placa de um escritor famoso, a parte do livro dele, Edmund de Amicis. Ele escreveu o livro... What is the name of the book again? Les Porte d'Italia, The Gates of Italy. O Portão da Itália. E ele escreveu um capítulo sobre os valdenses. What was the title of the chapter? Thermopylae Valdesi, the Waldensian Thermopyles. E o capítulo é sobre os valdenses lutando pela liberdade religiosa. So, here is a quote from this book. E aqui está uma parte do livro, uma parte pequena do livro, uma citação. So I translate. Blessed are you, beautiful and noble valley of Angronia. Bela é você, abençoada é você, bonita e nobre vale da Angronia. Which in the records of the Great War. Que nos recordes da Grande Guerra. For the liberty of the soul. Para a liberdade da alma. Has written with the blood of your pastors. Tem escrito com o sangue dos seus pastores. Victorious and immortal word. Palavra imortal e vitoriosa. Yeah. This is a more general plaque. Essa é uma placa mais geral. It says in the Chiesa della Tana, so in the Church of the Cave. Então, na Igreja da Caverna. Ancient Temple of the Faith. O antigo templo da fé. Revives the heroic spirit. Revive o espírito heróico. Of the fathers. Dos pais. Who praying suffered and died. Que orando sofreram e morreram. For the liberty of conscience. Pela liberdade de consciência. Então aqui a gente está na caverna da igreja, que é a caverna onde os valdenses se encontravam. E ela fez a tradução do italiano. Yeah. So there's no document really about what happened here. Não tem nenhum documento do que aconteceu aqui. It wasn't documented, right? Yeah, but we can assume that many things happened here. E a gente pode imaginar que muitas coisas aconteceram aqui. Even many people were born here, many people died here. Muitas pessoas devem ter nascido aqui, muitas pessoas devem ter morrido aqui. This cave for me is the illustration of the symbol of the Waldensians. E para ela, esta caverna é a ilustração do símbolo dos valdenses. So you remember the symbol is lux lucet in tenebris. Que a gente lembra, o símbolo foi mostrado naquela igreja. Lux lucet in tenebris, that means light shines in the darkness. Que é a luz que brilha na escuridão. Because you can see there are openings where the light can go in. E tem alguns buracos aqui que a luz pode entrar. Yeah. It reminds me of the text in Revelation that when the woman fled to the wilderness. E ela se lembra do texto de Apocalipse quando a mulher ela foi para o deserto. Yeah. There was a place prepared by God for her. E tinha um local preparado por Deus para ela.
In fact, the Waldensian history corresponds to the time when that woman is in the wilderness. E os valdenses, eles correspondem ao período dessa mulher. And so it is a place prepared by God because it has air, it has sunlight even. E é um lugar preparado por Deus porque tem ar, tem a luz do sol. And it's solid. It's made solid with the rocks. E é feito das pedras, das rochas sólidas. Yeah. So maybe when the flood took place, God sort of preparing a place for His persecuted people further. Talvez o Senhor, quando Ele deu o dilúvio, Ele preparou alguns lugares para o seu povo que seria perseguido. Of course, we know it's not the only cave where the Waldensians hid. E claro, nós sabemos que essa não é a única caverna que os valdenses se esconderam. This one is the one that is visited by the tourists. Mas essa aqui é a que os turistas visitam. Maybe because it's the easiest of access. Porque talvez a gente ache que seja a que eles visitam mais porque é de acesso mais fácil. So since it was probably the worship place. E provavelmente era o lugar que eles adoravam a Deus, o lugar de adoração. So I would like to invite you if you want to have your own worship here. E ela quer convidar a gente para ter o nosso momento de adoração a Deus aqui. This is the monument of Champforan. Champforan. Aqui é o monumento do Champforan. Yeah. Champforan is the place, is the name of the whole area here. Que é o nome da área que a gente está agora, toda essa área aqui. Yeah. It was like a place where people came to sell their animals. Lugar onde eles vinham vender seus animais. But I guess it was also a place that they used like for camp meetings. E ela acha que eles faziam acampamentos aqui, encontros. Yeah, E because acampaus. it was acampais. in this place that in 1532 Em 1532, nesse local, the Waldensian religious leaders os líderes religiosos dos valdenses met with some representatives of the new Protestant Reformation. se encontraram com os novos líderes dos protestantismo da Reforma. So one of them was William Farel. E um deles foi William Farel. It seems it was not easy for the Waldensians to decide to join the Reformation. E parece que para os valdenses não foi uma decisão muito fácil se unir à Reforma. Yeah, it took many days to come to a conclusion of the discussion. Eles demoraram vários dias para chegar a uma conclusão nas discussões que eles estavam tendo. And even though the decision was made in 1532 here, E a decisão foi feita aqui em 1532, mas it was only 2 years after that it was really signed in France, in Merindol. Mas foi apenas 2 anos depois que houve realmente uma assinatura e houve realmente eles se uniram formalmente na França. Yeah. Then this agreement that they had to join, they wanted to make a gift to the Reformation. E com esse acordo que eles tinham, eles queriam dar um presente à Reforma. Yeah. So that's what is mentioned on this plaque. E o que é mencionado nessa placa aqui. This monument was made 400 years after the event. E esse monumento foi feito, na verdade, 400 anos após o ocorrido. So you have here the date of the event, September 12, 1532. Aqui você tem a data do evento, 12 de setembro de 1932. And the date of the erection of the monument, September 12, 1932. 1932? Yeah. E aqui você tem o monumento em 1932. So I translate what is written here. Here were now our 4 centuries that the ancient Waldensian Church Aqui há 4 anos que a antiga igreja dos valdenses gathered in the Synod of Champforan
se reuniram aqui no Champforran, consecrated its own solidarity with the churches of the Reform, e eles se consagraram com a solidariedade das igrejas da Reforma. and gave them as a present E deram a eles como presente the Bible translated by Olivetan. a Bíblia traduzida por Olivetan. Then it signed the Christian Union of Piedmont E aqui é assinado como a União Cristã de Piedmont, as a solemn record of the fact como um solene acordo do fato, uma Yeah. solene amostra do fato, erected and dedicated this monument. elegido e dedicado com este monumento. So it mentions Olivetan that translated the Bible. E menciona Olivetan, a pessoa que traduziu a Bíblia. Yeah, maybe you know that Olivetan was the cousin of Calvin. Olivetan, na verdade, era o primo de Calvino. And when he translated the Bible in the French language, E ele traduziu a Bíblia para o francês. he was very young, but he translated directly from the Hebrew and the Greek. Ele era muito jovem, mas ele traduziu diretamente do hebreu e do grego para o But francês. he also used the translation that was already made in French by Lefebvre d'Étaples. E ele usou uma tradução que já existia na França, e eu não vou repetir esse nome porque eu não falo francês. Lefebvre d'Étaples. Lefebvre d'Étaples. Very good. And when he finished this work, E quando ele terminou esse trabalho, this Bible was published in 1535. e essa Bíblia foi publicada em 1535, Yeah, and very soon after he died. e logo após a publicação dessa Bíblia ele morreu. He was only age 32 when he E died. ele morreu muito jovem, com 32 anos. Mysterious death. E foi uma morte misteriosa, a gente não sabe a causa da morte dele. So I mentioned also about the sign of the candle with the 7 stars. E esse sinal, a gente já mencionou um pouquinho ele, é o sinal da vela com as 7 estrelas. So it could come from the candlestick in the book of Revelation with the 7 stars in the book E of pode ser que Revelation. tenha vindo do livro de Apocalipse com a vela e as 7 estrelas. Yeah, and then of course the monument has to have the Bible, E claro, o monumento tem que ter a Bíblia. and it says the Bible in French on the left, E aqui você tem a Bíblia em francês. and on the right it says also in French, "Be faithful," and it says Revelation 2:10. E do outro lado também em francês está escrito seja fiel, Apocalipse 2:10. So when you say "Be faithful," you know the rest of the verse. Se você sabe seja fiel, você sabe o resto do verso. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. When the Waldensians joined the Reformation, Quando os valdenses se uniram ao movimento da Reforma, they probably thought that they would not have so much persecutions. eles provavelmente pensaram que depois daí eles não iam ter tanta perseguição. Yeah, because they had been in clandestinity for centuries, and now they would join an organized religious body. E eles achavam que essa perseguição ia diminuir porque eles tinham sido clandestinos por tantos anos e agora eles estavam se unindo a um corpo de religioso que era conhecido e público. But in fact, they had the strongest persecutions after they joined. Mas na verdade, depois que eles se uniram à Reforma, foi quando eles tiveram as piores perseguições. So maybe quickly I mentioned the massacre of 1655. Então houve o massacre de 1655, It was called the Bloody Easter. e foi chamado da Páscoa Sangrenta. Yeah. In Italian they say the Pasqua Piemontese. Isso é o nome italiano. Then 30 years later, E 30 anos mais in tarde, 1685, em 1685, yes, Louis XIV revocated the Edict of Nantes. Luís The 14th, o 14, Louis XIV in French, ele revocou the Edict of Nantes. That was an edict
that protected the Protestants. Ele revocou o acordo que protegia os protestantes. So when he revocated, that means all the Protestants were to be chased or killed. Isso quer dizer que a partir daí os protestantes podiam ser perseguidos e mortos. So here were massacred even more people than at the first massacre. E aí o massacre foi maior ainda que o primeiro massacre. And those who were not killed, E aqueles que não morreram, que They- não foram they assassinados, put them in jail. foram colocados na prisão. So for the first time, these valleys were emptied of Waldensians. E pela primeira vez, esses vales estavam vazios, sem nenhum valdense. They had kept only some shepherds here and there in the mountains. E eles mantiveram apenas alguns pastores nessas montanhas. But those people who stayed in jail, many died in jail. E essas pessoas que foram para a prisão, muitas delas acabaram morrendo na prisão. And then in the middle of the winter, E no meio do inverno, they took these people out of jail, those who had survived, essas pessoas que sobreviveram nas prisões foram levadas and they pushed them to exile to Switzerland. e foram levadas a exílio na Suíça. And many died, of course, on the way because it was cold and they did not have sufficient clothes, they did not have strength. E muitos deles acabaram morrendo nessa jornada, porque eles não tinham roupas suficientes, não tinham força. Not enough food, they were Nem comida. skeletons. Eles estavam bem magrinhos, porque eles não comiam faz tempo. But when they arrived in Switzerland, the Swiss people treated them very well. Mas quando eles foram para a Suíça, eles foram muito bem tratados. And they told them, you can stay with us, we protect you here. E os suíços falaram para eles, vocês podem ficar com a gente vai te proteger, nós vamos proteger vocês. But after 3 years, they were homesick for their valleys. Mas depois de 3 anos eles estavam com saudade dos seus vales, estavam com saudade desse lugar. So they organized a group of 900 men Então eles organizaram um grupo de 900 homens that came back to reconquer these valleys. que vieram para reconquistar esses vales. Of course, they had to go through some battles and the numbers reduced. E esse número de 900 homens foi diminuído porque eles tiveram que lutar e muitos deles morreram. Yes, and with a handful of people, they were able to reconquer these valleys. E com apenas algumas pessoas eles conquistaram esses vales novamente. So that's the whole story also how this happened. E é a história de como isso tudo aconteceu. Aqui a gente está no colégio dos Barbas. So that necessitates already one explanation. Who are the Barbs? Então, quem são os Barbas? Okay, these were the Waldensian pastors. Esses eram os pastores valdenses. Barb meant uncle. Barba significava tio. Yeah, because they did not want to call their religious priests fathers like the Catholics. Porque eles não queriam chamar os seus pastores como de pais, como os católicos fazem com os padres. Yeah, and then later Barbs became a reverent terms for people that even were not religious. Any person of importance in the Waldensian society could be called Barb. E depois os barbas ficaram mais, o termo barba foi mais usado para qualquer pessoa importante dentre os valdenses. It could mean also beard. E barba a gente sabe que significa barba do rosto também. In fact, the Waldensian pastors all had a beard. E de fato, os pastores valdenses, todos eles tinham barba. Yeah. So it was here that these pastors were trained, but before the time of the joining the Reformation, so before 1532. E aqui era onde os pastores eram treinados, e isso foi antes da época que eles se uniram à Reforma, então foi antes de 1532. So it is interesting to go inside and read these two signs because it explains how the study was organized.
E é bom a gente entrar e ver essas placas, porque mostra como os estudos foram eram organizados aqui dentro. Okay, here we are in the study room of the college. E aqui a gente está no local de estudos do colégio. And what is most important in the study room, it's a place to study, so it was a table. E o que é mais importante no local de estudos é o estudo em si. Então aqui a gente tem uma mesa onde eles estudavam. So even though we are not sure that the house is exactly this house, but we are sure this table is from the time of the many centuries ago. It's original. E a gente não tem certeza sobre esse prédio, essa parede, mas a gente tem certeza sobre essa mesa aqui. Essa mesa foi da época dos valdenses. Yeah, this Bible is not from these centuries. It's a recent Bible, but it stays here as a symbol. E essa Bíblia não é uma Bíblia muito antiga, mas ela fica aqui como um símbolo. Yeah, because you'll understand when I read that. E nós vamos entender quando ela ler e explicar isso pra gente. So I translate it in English. The College of the Barbs, that tradition places in this house. O colégio, a Universidade dos Barbas, a tradição colocada nesta casa, Gathered between the 14th and the 16th century. Que se reuniam no século XV e XVI. The young Waldensians preparing for pastoral ministry. Os jovens valdenses se preparando para o ministério pastoral. Yeah. In fact, it could be before the 14th century. It could have started the 12th century, probably. Daniel aqui fala que pode até ter começado antes, pode ter até começado no século XIV, século XII. Yeah. So it says their teachers were barbs. Os professores eram os barbas. They were experienced and elder barbs. Eles eram experientes. Their only textbook was the Bible. E o único livro que eles estudavam era a Bíblia. So in many theological seminars they studied the commands of the Bible, but here they studied the Bible itself. Em muitos estudos teológicos as pessoas focam muito nos 10 mandamentos. Os comentários bíblicos, mas aqui eles estudavam na Bíblia. A Bíblia era o único objeto de estudo, o único livro que eles estudavam. So they remained here for 3 or 4 years during the winter season. E eles ficavam aqui 3 a 4 anos durante a época do inverno. So the winter means the 6 colder months of the year, in fact. Na verdade não era o inverno só, mas os 6 meses mais frios do ano. So what did they do the 6 other months? E o que eles faziam nos outros 6 meses? They had a practical experience. They were given responsibility of communities around. Então nesses outros 6 meses eles ficavam praticando, tendo experiências na comunidade. Yeah, and I guess they also prepared food for the summer, for the winter. E eles também cuidavam da comida e preparavam comida para eles terem comida. Helping farmers around. Plantação, eles ajudavam os fazendeiros. Once they finished their studies, uma vez que eles terminavam seus estudos, the young candidate spent a year of spiritual maturation. Eles passavam por um ano de amadurecimento espiritual, vamos dizer assim. In a more secluded place. Num lugar mais separado, mais isolado. The more I added myself. Aí mais coisas ela que adicionou. Because here you consider maybe that it is already secluded. Aqui você pode ver que aqui já é um pouco excluído, um pouco isolado. Yeah, but there was a time when this was a place with a lot of population here. Mas teve um período que aqui estava cheio de pessoas, então eles iam para lugares mais isolados ainda. Yeah. So they would spend, after their 4 years of study, 1 year of spiritual maturation in a more secluded place. Então, depois dos 4 anos de estudo, eles passavam um ano num lugar mais isolado para amadurecimento espiritual. Then they were ordained to the ministry. E aí eles eram ordenados para o ministério. And then they went 2 by 2 for their hard and perilous itinerant mission. E depois eles iam em duplas para a missão incansável e era uma missão árdua, mas eles trabalhavam em 2. So this itinerant mission would last all their lives.
E essa missão itinerária, vamos colocar assim, durava a vida toda deles, era para a vida toda. Until their strengths were exhausted, Até que suas forças estavam limitadas e acabadas. or until they were stopped by martyrdom. Ou quando eles eram parados porque eles eram mortos como mártires. There's no retirement plan. Não há nenhum plano de aposentadoria para os valdenses. Yeah. So these barbs that were trained here, they went all through Europe. E os barbas que eram treinados aqui, eles iam para toda a Europa. They, in the book of Wiley, The History of the Waldensians, No livro de Wiley, A História dos Valdenses, it says that there was no place in Europe where the barbs did not make disciples. ele diz que não tem nenhum lugar na Europa onde os valdenses não fizeram discípulos. And they were always very careful when they would reach a new place. E eles sempre eram muito cuidadosos quando eles estavam indo numa área nova, num local onde eles não haviam visitado antes. Of course, they did not present themselves as missionaries. Claro, eles não se apresentavam como missionários. They present themselves as merchants. E eles se apresentavam como mercadores, pessoas que vendiam coisas. Yes. So they had also some trades. Like Paul had a trade beside preaching the gospel. He was making tents, Paul. Então, eles sempre tinham um trabalho que eles tinham além de ser pregadores. Por exemplo, Paulo, eles construíam as tendas, então ele tinha um outro trabalho. Os valdenses, eles sempre tinham o trabalho de ser pastor e eles tinham um outro trabalho também, que era essa fronte que eles colocavam, essa frente que eles usavam para chegar nas cidades. Sometimes they would be troubadours. Have you heard about troubadours? No. They were those people who were singing or saying poetry, and they would give the news from other places. They would bring the news to another place. Muitas vezes os valdenses eram pessoas que tocavam instrumentos, ou eles falavam poesias, recitavam poesias, e eles traziam as boas novas. Reclamadores. Trovadores. Trovadores is a term in Portuguese. Yes, okay. So anyway, they could introduce themselves, and then when they could discern that there was a spiritual aspiration, then carefully they would show their most precious treasure. Então eles faziam esses trabalhos, e aí quando eles viam que existia uma chama espiritual, eles compartilhavam a joia mais preciosa, o que eles tinham de mais precioso. So that treasure was often hidden in the place of a coat. It was even sewn, hidden. E muitas vezes esse tesouro ele estava escondido dentro da roupa. Ela disse que às vezes eles costuravam dentro da roupa. Yeah, and they had the opportunity to share the good news of the gospel. E quando eles tinham essa oportunidade de compartilhar além da mensagem do evangelho. And for so many times it was the first time that people had heard such good news, especially about God's forgiveness. Muitas vezes era a primeira vez que alguém estava escutando a linda mensagem do perdão de Deus. Because in those dark ages, people thought only of terrible hell or difficult penances to do when you have sinned. Porque naquele período as pessoas acreditavam que ou você ia para o inferno ou você tinha penitências dolorosas para passar porque você precisava do perdão de Deus. Então a religião era muito pesada, era muito. So many times it brought great joy to the people. E muitas vezes saber do perdão de Deus trouxe muita alegria para as pessoas. So, but only eternity will show the effect of the work of these barbs. É, true. Apenas a eternidade vai poder nos mostrar o efeito, como o trabalho desses barbas foi tão extenso. But already we can know that there would be no reformation if the barbs had not worked through Europe, already presenting the Bible in every place in Europe. Mas a gente sabe que a reforma não teria ocorrido se os barbas não tivessem espalhado a mensagem pela Europa.
So they prepared the way for the Reformation. Eles foram as pessoas que prepararam o caminho para a reforma. Another thing I wanted to say, it's about how they study the Bible. E Daniel quer compartilhar com a gente como eles estudavam a palavra de Deus, a Bíblia. They studied it until they memorized the whole chapters, whole books of the Bible. Eles estudavam até que eles memorizavam capítulos e livros da Bíblia. Yeah, so a pastor had to know at least 3 books of the O Bible. pastor tinha que saber pelo menos 3 livros da Bíblia. Yeah. And so sad to say the Waldensian pastors today are not this way anymore. E os pastores valdenses dos dias de hoje não são mais assim, eles não memorizam a Bíblia dessa forma. But we are to take up the torch Mas nós temos que carregar essa tocha and write the Bible in our minds, also in our hearts. e gravar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Estes barbas, eles deram uma contribuição muito grande, porque os valdenses basicamente evangelizaram a Europa. Então a gente poderia dizer o seguinte: a reforma protestante não seria o que foi e o que não fosse o trabalho que os valdenses fizeram. Eles saíam de 2 em 2, normalmente um pouco mais experiente, o outro menos experiente, e eles iam com mercadores, e eles visitavam as pessoas para vender o seu trabalho, a sua mercadoria. Mas quando eles notavam que uma pessoa estava com o coração aberto para ouvir alguma coisa das boas novas do Evangelho, então eles ofereciam uma outra preciosidade, a mais valiosa de todas. E quando a pessoa perguntava que preciosidade seria, eles diziam: olha, mas isso aqui você não pode contar para ninguém. E se eles notassem que a pessoa respondia com confiança, eles então apresentavam a palavra de Deus. O que é que eles estudavam aqui nesse colégio? Eles estudavam só a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Por isso que eles decoravam partes inteiras da Bíblia. Um pastor valdense, um barba, ele deveria conhecer de cor pelo menos 3 livros da Bíblia. 3 livros, não é brincadeira. Mas é possível pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo, que foi quem inspirou a escrituração do livro, né? Eles conseguiam recitar partes inteiras da Bíblia de cor. E às vezes quando chegavam para uma pessoa nova, assim, que não conhecia o Evangelho, e eles falavam do perdão de Deus, a pessoa até dizia assim: você poderia repetir isso para mim? Porque aquilo soava assim como uma coisa maravilhosa, né? Deus, na Idade Média, teve os seus fiéis, e dentre estes seus fiéis estavam os valdenses, que viveram aqui em Torre Pelite, mas espalharam a mensagem da salvação por toda a Europa.